Davi, como é que você imagina que será a negociação do governo brasileiro com o governo Lula, com o governo Trump? Agora em março há uma viagem prevista à Casa Branca do presidente brasileiro. Antes eu só queria ler aqui o que disse, por exemplo, um comunicado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo sobre, por exemplo, essas tarifas. Se diz aqui no segundo parágrafo: o presidente Trump também ordenou o início das investigações sobre a seção 301 da mesma lei. O Brasil é um dos poucos países do mundo que já estão em investigação desde julho de 2025, como você lembrou há pouco. Com isso, os produtos brasileiros poderão ser atingidos por novas sobretaxas muito antes de nossos concorrentes internacionais, cujos processos de investigação se iniciarão a partir dos anúncios de hoje. Vale lembrar, por fim, que setores estratégicos como aço, derivados de alumínio, madeira e veículos permanecem sobretaxados pelos dispositivos de segurança nacional da seção 232, que não foram objeto de contestação da Suprema Corte, ou seja, não foi isso discutido pela Suprema Corte. Eu lhe faço essa pergunta do ponto de vista diplomático, porque aqui no Brasil a percepção é muito clara que não foi o governo brasileiro que renegociou, por exemplo, a suspensão da Magnitsky, que é o ministro Alexandre de Moraes. Não foi o governo brasileiro que mexeu em uma série de tarifas, por exemplo. Foi uma decisão unilateral da Casa Branca, porque outros interlocutores chegaram à Casa Branca. E aqui se fala de alguns empresários, como o Joesley Batista, ou mesmo o dono do BTG, o banqueiro André Esteves, enfim. Mas eu fiz essa menção também ao seu comentário de meses atrás aqui, que você já tinha antecipado, que o governo americano não via o Brasil exatamente como vê a China do ponto de vista comercial, e de fato a relação é muito diferente mesmo. Como é que você imagina que será agora, numa visita oficial de Estado, a diplomacia brasileira vai voltar a funcionar ou ficaremos à mercê, digamos, de interlocutores externos? Piotr, essa percepção que se tem no Brasil de que de fato não foi a diplomacia brasileira que alcançou toda essa flexibilização por parte dos americanos, ela está correta. Inclusive a mesma análise que se faz do lado de cá também. Não houve de fato uma ação direta do governo brasileiro atual que fizesse com que o presidente Donald Trump ou sua equipe flexibilizasse. Pelo contrário, inclusive parte da equipe era contra a flexibilização com o Brasil, principalmente a retirada da Magnitsky. Isso foi disputa dentro da própria Casa Branca, dos assessores ali, para que isso não acontecesse. Mas tinham interesses maiores americanos, maior do que o Brasil, maior do que Magnitsky, que fizeram com que, dentro de um acordo mais amplo, a Magnitsky fosse retirada e a flexibilização fosse feita. Lembramos também que parte das tarifas foram retiradas não por acordo comercial, mas por uma necessidade interna devido à inflação, que bateu índices altos demais o ano passado aqui nos Estados Unidos, principalmente alimentos, café e outros mais, e isso fez com que algumas tarifas também fossem zeradas ou reduzidas por conta da inflação interna americana e não de negociação diplomática com o Brasil. É bom deixar isso bastante claro. Agora, o que esperar da próxima reunião entre os dois presidentes? Primeiro, a gente tem que olhar o histórico de negociação do Donald Trump e a política que ele vem implementando aqui, né? A gente está falando da tal política Monroe, que é a política Monroe atualizada segundo os preceitos da MAGA, que é o movimento Make America Great Again, e o próprio Trump implementando a sua forma de negociação. Os interesses americanos vêm em primeiro lugar, em detrimento a todos os demais, e todas as negociações têm o objetivo maior de trazer algum benefício para o governo americano. Um exemplo clássico disso é que hoje mesmo ele anunciou que qualquer país que, no tarifaço do ano passado, se comprometeu a investir nos Estados Unidos, recuasse de seus investimentos hoje, ou anunciasse qualquer tipo de recuo dos investimentos, ele abriria uma investigação para aumentar as tarifas desses países. Então o Brasil não vai ter uma negociação fácil, e eu tenho certeza, por tudo que a gente acompanha aqui nos Estados Unidos, que já há diversos interlocutores do setor privado trabalhando em Washington, preparando essa reunião presidencial para que, de fato, haja uma proposta de benefício para os Estados Unidos vinda do Brasil. A gente precisa lembrar que todas as reuniões que Donald Trump recebeu na Casa Branca, líderes de outros países, esses líderes vieram trazer uma proposta vantajosa para os Estados Unidos, para que Donald Trump fizesse disso o marketing que ele sempre gosta de fazer. Ele fez um bom negócio para os americanos. Não será diferente com o Brasil. A gente não pode esperar nada diferente disso. Quais serão os termos dessa negociação ou dessa proposta?
a gente ainda pode esperar. Eu aposto bastante, por tudo que a gente analisa aqui, que vai envolver, sim, exploração ou algum tipo de acordo em relação a terras raras, minerais críticos. Essa é um dos calcanhares de Aquiles aqui dos Estados Unidos, dos americanos. A dependência da China ainda é muito grande. E como a gente está falando da política Monroe, manter influência americana no hemisfério, nas Américas, ou seja, ter as Américas como um território protegido dos Estados Unidos, faz com que essa aproximação com o Brasil aconteça independente de ideologia de partido. A gente precisa lembrar disso. Donald Trump não é ideólogo, ele é estritamente um presidente transacional. A questão dele é transações, negociações, onde ele pode fechar um bom negócio para os Estados Unidos. E é isso que a gente vai esperar aqui na próxima reunião que ele vai ter com o Lula.